Glória a Deus, queridos. Nós estamos seguindo, de certa forma, uma jornada interessante. Uma jornada missionária, iniciada, poderia dizer, desde o início de Atos dos Apóstolos, que é um livro 100% missionário, mas estamos com essa jornada com os apóstolos desde o capítulo 13. E já passamos por alguns lugares diferentes, já passamos alguns percalços. Barnabé e Saulo, na demanda aí de pregar o Evangelho, já sofreram algumas pressões e continuam sofrendo e vencendo, graças a Deus. E uma das coisas que fica bem nítido, bem claro para nós, e eu acho que isso é um motivo da gente acreditar e se estimular e até mesmo se encorajar para a obra missionária, é que a gente olha na Escritura Sagrada, a gente tem algumas certezas. A primeira coisa que a gente tem certeza é que a obra é de Deus, que o poder é de Deus, que a palavra é de Deus, que a provisão é de Deus, que Ele é o responsável por tudo e vai suprir, vai ajudar, vai prover, vai curar, vai libertar, enfim, não há nada que Deus não possa fazer. Mas tem uma outra certeza também que a gente tem, é que a oposição não vai ficar quieta. Vai ter inimigo, vai ter gente, o inimigo vai estar trabalhando, levantando, excitando pessoas, provocando e acirrando. Então o reino de Deus é uma verdadeira batalha espiritual. Nós temos um poder hostil contra o Evangelho em todos os lugares. Então, quando nós estamos fazendo a obra missionária, a gente sabe que acontece vários percalços aqui em qualquer lugar. Acontece com a igreja que mantém, acontece com o missionário que está no campo, acontece as enfermidades, as dificuldades, as barreiras que estão na frente, né, do povo de Deus, e acontece com a igreja que está orando, sustentando, desencorajando alguns irmãos, desestimulando outros, enfim, fazendo todo o inimigo trabalha com todas as forças. Mas tem uma terceira certeza que nós temos aí. Quem vai ganhar somos nós, porque nós estamos com Deus e Deus é o dono da obra. Nós começamos a ver aqui, aos poucos, né? Não é nítido, não é tão rápido assim, mas a gente começou a viagem com Barnabé e Saulo. Já no capítulo 14, ainda que vai acontecer daqui a pouco outras informações, mas o texto diz que em Icônio era Paulo e Barnabé. Já as coisas já começaram a mudar. Paulo começa aos poucos assumindo também a liderança desse trabalho. Eles estavam fugidos aqui, fugidos entre aspas, né? Não tem uma boa facilidade num lugar e vai para outro, e aí, então eles chegaram a Icônio. Icônio, eles entraram na sinagoga judaica, falaram de modo que veio a crer grande multidão. Então, o poder do Evangelho, irmãos, como nós vimos semana passada, é atraente, é poderoso. As pessoas, quando recebem o Evangelho, têm muita carência do Evangelho. A palavra tem impacto na vida das pessoas. E por mais que alguém diz assim, porque a gente não quer missionar aqui, não quer isso, não quer aquilo, mas tem sempre alguém que vai se sentir impactado com a palavra. E nesse contexto aqui, como eles estavam no meio dos gentios, você já viu que lá no primeiro momento, o judeu tinha resistência e tal, mas Paulo foi se voltando para o lado dos gentios, e os gentios foram glorificando a Deus, multidões adorando a Deus, e foram entrando com todo esse fervor. E então, nesse contexto aqui, já foi uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. O Evangelho, então, começou a impactar muita gente. Mas os judeus incrédulos excitavam os ânimos dos gentios contra os irmãos. Porque sempre tem oposição. Essa oposição teve com Jesus. Quem você acha que crucificou Jesus? A Bíblia diz que durante o período que Jesus estava preso, quando Pilatos foi fazer aquela proposta, dizia assim, vamos soltar um dos prisioneiros, nós temos aqui um cara preso por sedição, um bandido, né, que é o Barrabás, e tem esse aqui, eu não sei nem o que ele fez, um homem aí está aí quieto, prenderam ele aqui, não tem nada, não vi nenhum pecado nele, mas ele está aqui, mas vocês é que vão escolher. Diz o texto que os escribas e fariseus, no meio da multidão, excitavam o povo a dizer, pede Barrabás, e crucifica Jesus. No fundo, tem uma política aí, né? A política da inveja, da insegurança, e Deus permite que isso aconteça, né? Isso sempre aconteceu. Agora você imagina, às vezes a gente reclama hoje e acha tão estranho que a política acontece em todos os contextos, inclusive dentro da nossa abençoada igreja, todo lugar, Assembleia de Deus, Batista, todas as igrejas se voltam com essa política. Mas se no tempo de Jesus isso já tinha, imagine agora, né? Mas nós vamos, né, lutando para que o Deus, nosso Pai, trabalhe as coisas de maneira correta.
Então os judeus excitaram os ânimos dos gentios. Eles foram provocando, né? Mas os discípulos não se importaram. Demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, que confirmava a palavra de Deus, concedendo graça para que por meio dele se fizesse sinais e prodígios. Tem muita coisa que o inimigo consegue deturpar e desfazer, mas ele não consegue apagar um milagre de Deus. Quando Deus faz um milagre, o milagre é bem feito. Quando Deus cura um enfermo, é curado mesmo. Quando você levanta um paralítico, está levantado mesmo. Não tem essa história de ficar mais ou menos, não. Então, os sinais e os prodígios iam impactando e eles não tinham como fugir disso. Mas, política é política. O povo se dividiu. Parte dos gregos, parte da multidão, ficava com o judeu e a parte ficava com os apóstolos. E a coisa vai andando assim. Você conhece em algum momento da história da igreja, tanto a história da neotestamentária, tanto agora no tempo da Bíblia, como agora na nossa cultura, que não haja essa divisão, né? Jesus chegou a dizer assim, o reino dividido não subsiste. Você não vai conseguir fazer a coisa prosperar se você tiver um para o lado e outro para o outro. E talvez essa seja uma das grandes causas porque a igreja do Senhor ainda não avançou de sobremaneira. Porque nós brigamos, a gente vê o povo brigando por denominações, por valores, por direitos, e cada um quer puxar a brasa para a sua própria sardinha, e ninguém está preocupado de fato com o reino de Deus. O reino de Deus deveria ser imune a esses partidarismos, o evangelho deveria ser uma coisa mais nítida, mais pura, então o evangelho é que importa. Não importa qual é o rótulo, qual é o nome, qual é a organização, a denominação, importa que o evangelho seja pregado, como disse Paulo. Mas, infelizmente, a política sempre dá um jeito de distorcer isso e causar divisão entre o povo. Se existe uma coisa que a igreja poderia lutar contra, né? Porque o inimigo, você se lembra, olha o contexto da Bíblia. A igreja começou recebendo perseguição de ataques, né? Você está pregando o evangelho, você vai morrer. Ou você nega ou você morre. Põe fogo num, aí serra outro, crucifica outro, mata outro, apedreja outro, que ainda está acontecendo aqui em Atos. Mas o inimigo já começou a descobrir outra estratégia. E a estratégia dele, você vai ver que depois de muito tempo, pelo menos aqui no nosso país, por exemplo, não tem ninguém apedrejando ninguém, não tem ninguém crucificando ninguém, não tem ninguém matando, não tem ninguém prendendo, não tem ninguém fazendo atrocidade com crente, não tem ninguém degolando, decapitando crente. Mas tem muita gente dividida, excitando, criando desânimo, desordem e ódio e politicagem e tanta coisa. E é isso que divide a igreja, a discórdia entre os irmãos. Então o inimigo viu que não conseguia fazer atacando de fora para dentro, ele resolveu atacar de dentro para fora. E ele consegue, de vez em quando ele consegue. Agora, como seguisse o tumulto dos gentios, os judeus associados com as suas autoridades, para de alguma forma apedrejar e ultrajar os discípulos, e eles sabendo disso, fugiram para Listra, Derbe e cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. E aí tem uma coisa que também não tem como, né? Você viu que lá em Atos, no início do livro, no capítulo 7 ainda, houve o início das perseguições, quando Estevão foi apedrejado, e depois as pressões, discípulos foram presos, Tiago foi morto ao fio da espada e tantos outros, e os discípulos começaram a espirrar. Há um texto que diz que só os apóstolos mesmo, só a cúpula ficou lá, porque tinha que manter uma certa estabilidade ainda da doutrina do cristianismo, mas os demais foram se espalhando por tudo quanto é lugar, porque era essa a intenção de Deus. Então perseguição no momento não é necessariamente uma coisa que, porque o diabo, porque o inimigo, porque isso, porque aquilo. Não. Deus está trabalhando nisso. Alguém brigou aqui, corre para lá. Mas observe, se você seguir o livro de Atos com todo carinho, você vai descobrir uma coisa. Teve um problema aqui, correu para acolá, o evangelho é pregado lá. Teve outro problema aqui, correu para ali, o evangelho é pregado ali. Então, é uma maneira que o Senhor tem de espalhar o seu evangelho. Eu costumo sempre usar o exemplo do balde, né? Um balde cheio d'água, que se você conseguir encher ele até em cima, assim, bem cheinho, e for um balde meio grande, meio pesado, e você tentar caminhar daqui, lá para a porta, não adianta dizer assim, olha, não derrame nesse corredor, porque senão vai ficar escorregadio. Cada passo que você der vai pingar um pouco para ali, um pouco para cá.
porque o balde está muito cheio e o balanço daquela pisada vai jogando assim. Então assim é um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder de Deus. Ele entra no lugar e por onde ele passa, ele vai derramando um pouco também daquilo que Deus colocou na sua vida. Ele vai espalhando para lá. Às vezes isso debaixo de prova, de luta, de tribulação. Não importa. Importa que o evangelho é pregado. Agora ele foge para Listra. E olha só, como o evangelho no começo, né, e de vez em quando a gente precisa até ressaltar isso, né, estava ali em Listra, assentado um certo homem aleijado, paralítico desde o nascimento, jamais pudera andar. E esse homem, né, Paulo toma conhecimento dessa situação, chega para lá, fixa os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, falou em alta voz: apruma-te sobre os pés. E ele saltou e andava. Então, quando a multidão viu isso, o que acontece? Meu Deus, que coisa extraordinária, né? Nós não estamos acostumados a ver essas coisas. Isso é um milagre que não acontece todo dia, né? Você viu que lá na porta formosa do templo, quando Pedro e João fizeram um milagre semelhante, foram a conversão de quase 5.000 pessoas que se renderam aos pés do Senhor por conta de um milagre extraordinário desse. Esse contexto aqui no meio dos pagãos foi ainda mais impactante, porque logo o pagão tem uma série de crenças, né? Adora Mercúrio, adora Júpiter e tem vários outros deuses. Quando eles viram acontecer isso, pronto, os deuses chegaram em forma de homens. E aí então já deram o nome a Barnabé de Júpiter e a Paulo de Mercúrio. E o texto diz que é porque Paulo era que continha a palavra, né? Paulo que está sobressaindo, ele é o dono do verbo, é o que está sempre conduzindo. E Mercúrio deveria ser então, na concepção deles, o Deus que tinha mais atuação, né? Mais dinâmica. E aí então lá vem os sacerdotes, os pagãos, o responsável pelo templo de Júpiter, já com touros e grinaldas para oferecer sacrifício aos apóstolos, julgando que eles fossem deuses. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um episódio, para um episódio não, para o contexto que nós estamos vivendo hoje. E às vezes as pessoas perguntam assim: por que Jesus não faz os milagres que fazia naquela época? Por que Deus não cura como curava e faz isso, aquilo, outro? Claro que em cada situação a necessidade é uma. Em cada momento, contexto diferente também ajuda. Mas existe uma coisa que me chama a atenção. Quando eu vejo assim a empolgação dos homens, a vaidade dos homens em arvorar para si todos os poderes que alcançam, né? Então uma pessoa que foi ali, orou por um sujeito que curou uma impinge do olho, no outro dia ele está se aparecendo e contando que eu orei, o Senhor curou, aquela coisa toda. Se orou por um outro ali, curou um caroço na perna, no outro dia ele está, parece que filmando aquele caroço e levando para todo mundo tomar conhecimento que ele fez. Agora você imagine se por meio dessa pessoa Deus cura leproso, ressuscita morto e cura paralítico de nascença. Como vai ficar a vaidade dessas pessoas? Imagine pessoas como essa, se já estão voltados com essa vaidade, se fossem abordados por pessoas, sacerdotes, pagãos, e dissessem assim: vamos lhes oferecer sacrifícios, e os chamasse de deuses. Os seres humanos são muito vaidosos nesse sentido. E Deus, escute bem, Deus não divide a sua glória. Não dá para você fazer um milagre no nome de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, e puxar ele para você. De vez em quando a gente vê, isso acontece, por exemplo, quando figuras humanas importantes adoecem, né? Com doenças incuráveis, o câncer ou qualquer outro tipo de doença, quando esses artistas famosos ou pessoas de personalidade bem populares adoecem, aí eles começam a buscar a ajuda para lá e para cá, e como eles não têm uma crença, eles são agnósticos, então eles querem também qualquer coisa, o que vier, de onde vier eu quero a cura. Então se vier da macumba, do candomblé, do espiritismo, da igreja evangélica, do catolicismo, de onde tiver a cura, Deus que curar tá bom demais. Aí eles começam a pedir, eles começam a tirar para todos os lados. Aí um dia vai o João de Deus, outro dia vai o padre não sei das quantas, outro dia vai o pastor não sei das quantas. Quando eu vejo essas coisas, eu já tiro minhas próprias conclusões. É um homem morto. É um homem morto. Não vai ter jeito. Porque ele não escolheu o Senhor. Ele está atirando para todos os lados. E o Senhor não vai curar uma coisa para depois dizer assim: ainda bem que o João de Deus veio aqui orar, rezar.
Ou ainda bem que o fulano de tal fez isso, fez aquilo, fez um despacho e deu certo. Foi o despacho dele. Ora, para que eu vou gastar meu tempo para concorrer com eles? Não, não vou nem lá. Não vou nem orar. Eu não vou lá aparecer, dizer, eu vou lá, o pastor fulano chegou aqui. Porque no final pode acontecer o milagre que for. Ninguém vai dizer, foi o pastor que chegou aqui e no nome de Jesus ele fez a oração e foi curado. Ninguém vai dizer isso. Deus não divide sua glória. Tem um ponto da biografia de Billy Graham que uma certa feita pediram. Ele estava no país e as pessoas chegaram perto dele e disseram assim, olha, a multidão está alvoroçada. A multidão está acesa, todo mundo quer chegar perto de ti. Há um pedido que antes do Senhor pregar, o Senhor dê uma caminhadinha na beirada da plataforma, para o povo poder se aproximar e tocar e ter um contato com o Senhor. E ele respondeu, Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, ele entrou, pregou e foi embora. É difícil a gente entender por que o Senhor, por que essas coisas acontecem. Os homens estão lá, eles se prostraram, se apresentaram. A multidão veio, né, com toda a empolgação. Chamavam Barnabé de Júpiter, Paulo de Mercúrio, e o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo junto touros e grinalda, queria oferecer sacrifício, né, sacrificar juntamente com as multidões. Todo mundo queria. E Paulo gritou depressa, os apóstolos gritando, não, pera, calma, saltaram no meio da multidão clamando, senhores, por favor, não façam isso. Nós somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Nós somos homens. Eu acho que é isso que a gente precisa saber. E precisa acreditar, e precisa pregar, e precisa viver. Porque quando a gente confunde os carros, quando o povo se deixa, né, levar, eu me lembro de Elias lá na oração. Eu sempre gosto de citar o Elias, porque os Baalins clamaram o dia inteiro, a tarde inteira, manhã até a tarde, de tarde até a noite, quase no final do dia, já gritando, e nada de fogo do céu vindo lá de Baal. Aí chega a vez de Elias dá uma arrumada no altar, conserta tudinho, coloca tudo. E aí, para provar o seu poder, ele manda jogar água. E aí, como a água estava escorrendo, ele manda fazer ali um rego e segurar a água ali. Pode encher, mais e mais. E aí, quando está tudo assim de maneira impossível de pegar fogo, aí Elias diz, agora eu vou fazer minha oração. E minha oração sucinta, uma oração simples, que você consegue ler essa oração de Elias em menos de 50 segundos. Significa que em 50 segundos ele fez essa oração. Mas a oração tinha no seu bojo principal, Deus, eu vou pedir uma coisa para o Senhor. E o meu pedido é assim, para que esse povo saiba que Tu é Deus e eu servo. Ora, veja bem, Tu é Deus e eu servo, não Tu é servo e eu Deus. Mas para que eles fiquem todos sabendo que Tu é Deus e eu servo, manda fogo. Uma oração simples. Mas quando você associa isso, você entende assim, Elias sabia exatamente qual era o seu lugar nessa situação. E os apóstolos também sabiam qual era o seu lugar. O meu lugar é de servo. O meu lugar não é de Deus. Deus tem o seu papel, o Espírito Santo tem o seu papel. E o meu papel é o simples intermediário. Eu sou apenas o veículo, eu sou apenas aquele por quem o Senhor usou a palavra, a voz, para poder pregar. A palavra não é minha. O poder não é meu. A cura não fui eu que fiz. E os apóstolos fizeram isso, anunciaram o evangelho, falou com todo carinho com eles, com todo respeito, e aí mandou, Jesus veio e mostrou todos os caminhos, e foi com muita dificuldade, mesmo fazendo isso, mesmo pregando com toda essa coisa, foi com muita dificuldade que eles conseguiram impedir a multidão de lhes oferecerem sacrifício. Nós somos servos de Deus. E Deus a quem nós servimos é o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que há neles.
E Ele quer vocês também no caminho de Deus. E o que Ele fez por meu intermédio, por intermédio do meu irmão aqui, pode fazer também por teu intermédio. Ele é um Deus de todos. Então não vamos oferecer sacrifício mais. Muita luta, né? Então, é exatamente que às vezes eu conheço pessoas que, eu já ouvi pessoas que, quando as pessoas começam assim a idolatrar, ele diz, não, mas deixa eles querem. Né? Porque no fundo enche um pouquinho do ego humano. Agora vejam só, uma outra lição de vida, que fazia a obra de Deus, eu disse que tinha oposição. E que sempre nas oposições, quem está ganhando? O povo de Deus, certo? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas tem uma outra lição que nós precisamos assimilar. É que às vezes nós também somos, como diz assim, atribulados. E é isso que de vez em quando algum crente pergunta assim, mas por que, meu Deus? Por que acontece isso? A Bíblia diz que sobreveio, porém, judeus de Antioquia, de Icônio, eles vieram de longe. E vieram com o interesse de instigar as multidões até chegarem a ponto de apedrejar o apóstolo Paulo. Nós temos que criar uma situação para interromper. Agora diz assim, e Deus permite que o apóstolo, seu homem de Deus, o homem ungido, pregador da palavra, né, humilde, sensível, convictamente sábio, sabendo que está no plano de Deus, Deus permite que esse sujeito seja apedrejado, arrastado para fora como morto, jogado lá fora. Que Deus é esse? É um Deus que salvou a vida dele. Permitiu a prova, mas não permitiu que morresse. Os judeus o levaram para lá como morto. Mas ele estava vivo. Porque, irmãos, tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, que a luta, a prova, o sofrimento, a dificuldade, ela promove o evangelho. E Deus não quer saber quais são os meios que você gosta, Ele usa os dele. Tem algumas situações que o Senhor pega o sujeito e põe numa situação difícil para poder pregar o evangelho com realidade. O evangelho com realidade é assim, você pregando aquilo que você está vivendo, o poder da palavra é muito mais forte. Quer ver, por exemplo, um exemplo bem prático disso? Deus chama Oséias. E Deus queria pregar uma mensagem muito confrontadora para Israel por meio de Oséias. Mas antes de usar Oséias, Deus disse para ele, vai lá no Baixo Meretrício e pega uma prostituta daquela e se casa com ela. Senhor, mas eu sou teu servo, sou profeta de Deus. Vai lá, pega a prostituta e casa com ela. Agora, não é aquela prostituta que você vai pegar, trazer para cá e ela vai ficar muito reconhecida e agradecida e dizer, me tirou lá do Baixo Meretrício e transformou minha vida, eu sou uma outra mulher agora. Não. É aquela prostituta viciada, que vai ficar um período com ele aqui, mas depois vai pular o muro e voltar e engravidar dos homens lá na rua. E o senhor quer que eu fique com isso? Quero. E ainda tem mais um detalhe. Quando ela pecar, que engravidar, que parir lá fora, e que estiver sofrendo as agruras de novo, e todo o sofrimento do pecado, a consequência do pecado, tu vai lá e busca. Traz para dentro de casa, perdoa e coloca ela de novo no teu cuidado e dá toda a atenção. 1, 2 vezes, me parece que 3 vezes, uma situação bem ultrajante. O profeta diz assim, como é que eu vou entender uma coisa dessa? O Senhor fazer isso com o servo dele. Mas o Senhor fez. E depois que ele já estava assim, bem vivenciado com isso, aí agora você vai lá e prega para Israel, e diz para Israel que isso aí é o que vocês estão fazendo comigo. Israel é adúltero, Israel é uma meretriz, é uma prostituta, que se prevarica com tudo quanto é Deus pagão, com tudo quanto é ídolo, que adultera contra mim o tempo todo. E eu não estou perdoando? Por que você não pode perdoar? Olha só que confronto, né? Agora, por que Deus fazer um sujeito viver isso para poder pregar? Porque a palavra vivenciada no próprio ser humano, por isso que vem a prova. O que está acontecendo aqui? Paulo é apedrejado. E você diz assim, mas meu Deus, esse sujeito apedrejado, um homem de Deus, foi jogado lá quase morto. E todos pensavam que ele estava morto. Aí os discípulos vão para lá. Paulo está morto e os discípulos estão lá rodeando ele. Meu Deus, mataram o nosso Paulo. Mataram ele. Aí Paulo se levanta.
todo machucado. Para onde ele vai? Para dentro da cidade. Ele vai para dentro da cidade. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Aí no dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltou. Para onde ele voltou? Para Listra, para o lugarzinho onde ele tinha sido apedrejado. Ele estava com medo de ser apedrejado? Ele estava com medo da aprovação? Ele estava com medo dos transtornos do ministério, das agruras, das lutas, das tentações? Ou ele estava disposto a viver qualquer experiência pela salvação de pessoas? Missões têm dessas coisas. A obra missionária, irmãos, eu costumo dizer assim, às vezes a gente fala sobre, né, o momento missionário aí. Filipe começou a falar domingo sobre o assunto, e aí o Jorge agora deu outra pincelada. A gente acha tão difícil pegar R$30, R$40 e uma vez por mês na tesouraria entregar lá e dizer assim: eu entreguei aqui porque eu quero sustentar. R$50, R$100, para outras pessoas esse valor é tão simbólico. E a gente acha complicado isso. E entregar a vida. E renunciar à sua faculdade, seu conforto da casa, sua igreja, seu emprego, seus negócios e toda a sua felicidade, tranquilidade aqui, para se meter dentro de uma cultura totalmente antagônica, pobre, miserável, sofrendo pressão, angústia, comendo mal. E olha, eu vou te falar uma coisa, tem coisa que os caras comem lá que... eu não sei se o Felipe mostrou aqui, mas eu vi que ele mostrou na época que ele chegou, mostrou em alguns slides aí, acho que em algumas reuniões, não sei se todo mundo viu, mas nas congregações ele mostrou muito isso. O cardápio, né? Tem um item lá que ele registrou, o cardápio de várias culturas, né? Por onde ele passou, por aí, né, com o navio. E aí os caras comem grilo, come ovo choco com patinho dentro, come gafanhoto, coisa. Tinha um prato lá que parecia mosca. E aí você diz assim: meu Deus, que cultura é essa? O povo come cachorro, gato, rato. Daí você, que cultura é essa? Aí você está aqui comendo churrasco, picanha, fraldinha, contra filé, grill, todo na coisa, na brasa, com todo conforto, e vivendo na maior regalia. Você renuncia tudo isso aqui para ir para lá, e você acha que isso é fácil. E aí nós que estamos aqui, que a única tarefa que dá é ir lá uma vez por mês na tesouraria, dar um trocadinho para ajudar a pagar as contas dele, a gente acha sacrifício. Mas a obra missionária tem dessas coisas, é uma obra de sacrifício. De sacrifício. Então, eles voltaram para Listra, para Icônio e para Antioquia. E o papel deles era o seguinte: esses irmãos lá, eles creram. Por que eles voltaram para Listra? Vocês podem imaginar? Foram apedrejados lá. Foram expulsos de lá. Quase mataram ele lá. Por que ele voltou, gente? Porque antes dele ser apedrejado, e antes dele ser expulso, uma grande multidão havia crido no Evangelho. Ele não podia deixar essas pessoas se dispersarem. A Bíblia diz que ele voltou para fortalecer a fé dos discípulos. Ele sabia que só a pregação não é suficiente, não. É por isso que, assim, quando o Valdemar estava vivo, e muitas ocasiões a gente conversava sobre a obra missionária, e às vezes uma vez até viajamos juntos, e tinha muitas, no meio desse mundo, tem muitas missões e muitas volantes itinerantes fazendo missões e tal, e às vezes até pedia apoio dele, pedia que ele enviasse grupos. Eu não faço itinerância. Eu não faço itinerância. Itinerância é muito cruel. Ele dizia, é muito ruim. Por quê? Ora, eu chego lá numa cidade daquela, ninguém conhece o Evangelho, está todo mundo sofrendo, eu chego lá, prego um Evangelho lindo, poderoso, Jesus transforma, salva a gente, e aí eu vou embora na semana seguinte. Eu pioro a vida daquele povo, porque antes eles eram ignorantes, agora eles têm o conhecimento, e não tem quem ajude eles.
Não, quer fazer missões? Quer. Então renuncie tudo e vá morar com eles lá, igual Jesus fez com nós. Ele não largou o céu, não veio morar aqui. Comer peixe, comer coisa, andar de pé no chão, de sandália de couro, e andar de barco, de jumento, de a pé. Então nós também temos que sair daqui, do nosso conforto, e ir para lá e morar com eles lá e comer rato, barata, cachorro, gato, e viver o que eles vivem, comer o que eles comem e pregar o evangelho que o Senhor Jesus entregou na nossa mão. Isso é missões, para eles é missões. E eu acho que é essa a ideia que nós precisamos continuar obedecendo e fazendo. E aí, então, aqueles irmãos, depois de toda essa experiência, e ele então foi para lá, voltou para lá para fortalecer a fé dos discípulos. E em cada igreja eles elegiam presbíteros e depois de orar, com jejuns, encomendar ao Senhor aqueles que haviam crido. Então eles tinham a missão de dizer assim, eu tenho que formar pastores lá. O presbítero aqui não é como o presbitério da Assembleiano. Hoje a gente tem algumas divergências. Não. O presbítero, naquele contexto, era um líder, um pastor com prerrogativas de tomar conta de vários outros pequenas igrejas. Tinha como, vamos dizer assim, um pastor supervisionador ou supervisor de algumas regiões, de alguns setores. E aí, então eles iam formando essas lideranças e constituindo obreiros e pastores e dirigindo pequenos trabalhos e pulverizando de liderança para que o povo de Deus continuasse recebendo o discipulado correto para manter o evangelho. Por isso que o evangelho se sustentou. Por isso que conseguiu chegar até nós. Senão não teria chegado até nós. Irmãos, eu fico às vezes com vergonha dos irmãos primitivos. Eles tinham mais defeito do que nós às vezes. Eles tinham mais pecado do que nós. Vocês viram aí nas igrejas da Ásia, que nós estamos vendo domingo passado, por exemplo, foi uma coisa avassaladora, né? Aquela igreja, tanta virtude naquela igreja e cometendo absurdos como aqueles. É uma coisa absurda mesmo. Só que o que me envergonha neles é que aqueles irmãos com jangada, com jumento, com chinela de couro, andando a pé, eles conseguiram pregar o evangelho em tudo quanto era chão que eles conheciam. E nós hoje com avião, com navio, com supersônico, com satélite, com raio de televisão, rádio, a gente não consegue nem sustentar o que eles fizeram. Nem manter o que eles construíram a gente consegue fazer. Para você ver o tanto que nós caímos na visão missionária. Aqueles irmãos tinham um compromisso. A qualquer custo, o evangelho tem que chegar em todos os termos da terra, porque eles entenderam o ide de Jesus até os confins da terra. Eles entenderam isso, o que nós parecemos ter esquecido. Então, por isso eles formavam. Atravessaram a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Ou seja, eles andaram mesmo, eles pisaram tudo quanto é chão que tinha na frente. E dali navegaram para Antioquia. Antioquia é o que aqui, irmãos? Você se lembra que foi de lá que eles saíram. Nós estamos concluindo a primeira viagem missionária de Paulo. Porque eles saíram de Antioquia e estão voltando agora para Antioquia. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam agora cumprido, já cumpriram. Ali chegados, reunida a igreja, aí então chegou a hora dos testemunhos, relataram quantas coisas fizeram Deus por meio deles, abriram a porta aos gentios, a porta da fé para os gentios, e aí então eles permaneceram com os irmãos ali muito tempo, encorajando e com certeza agora consolidando a visão missionária. A igreja, olha, pode ter certeza de uma coisa, vale a pena fazer missões. Vocês gastaram, vocês oraram, intercederam, sustentaram, pagaram a conta, mas muitas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. A igreja hoje é uma grande igreja por causa da mão de vocês. Então é isso o poder da obra missionária. Paramos por aqui e voltaremos na semana seguinte com o capítulo 15. Amém? Vamos orar ao Senhor.